Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. O nosso canal de divulgação espírita está aberto aos seus comentários, à sua opinião, faça a sua inscrição, dê o joinha e qualquer dúvida pode perguntar para nós. O nosso estudo está baseado na obra Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. É sempre bom consultar a obra e tirar as dúvidas diretamente da fonte onde são realizados os nossos estudos. Vamos então concluir o nosso estudo Vida, Evolução. A complexidade da vida só se explica na sua origem, que é a divindade. A nossa criação, ou a criação dos espíritos, pela bondade e pela grandeza divina, essa semente de amor que foi plantada pelo Criador, constitui então esse espírito que vai caminhar nas suas diversas fases e desafios até encontrar-se de forma completamente desenvolvida como um ser integral, um habitante da nova era. Como podemos chegar até lá? Esse é o nosso grande desafio, mas também é a nossa fatalidade, o encontro com a felicidade, com a harmonia e com a paz. Fomos criados simples e ignorantes. E também com as nossas fragilidades, mas também o nosso potencial, como aquela semente que desconhece o valor da árvore que pode se tornar. Também nos desenvolvemos no lado moral e no lado tecnológico ou material. Mas esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento material acabou comprometendo os nossos valores morais e espirituais. E dessa forma, como nós vimos, temos os nossos impedimentos. E esses impedimentos atrapalham o nosso desenvolvimento do nosso ser integral. Contrapondo os nossos impedimentos, temos o dever e as responsabilidades. Como vimos, trabalhamos sempre do lado material e do lado espiritual. Nós formamos essa dualidade espírito e matéria e permanecemos aqui na Terra, nos desenvolvendo, evoluindo, para chegarmos à nossa posição espiritual mais divinizada. Para que isso aconteça, precisamos estudar, então, o lado material e o lado espiritual. O desenvolvimento do homem integral, do ser integral, precisa desta dualidade. E, como disse o célebre Carl Gustav Jung, temos que fazer a individuação, que é diferente da individualidade. Essa individuação é podermos agregar o conhecimento espiritual e o conhecimento material dentro da unidade espírito encarnado, formando assim o nosso ser integral. Um ser que trabalha do lado fisiológico, mas também do lado psicológico. E essa união, essa unificação vai nos trazer um grande progresso no futuro. Mas primeiro temos que partir de alguns conceitos, porque se não vencermos os desafios anteriores, não poderemos chegar à frente no nosso desenvolvimento. Para o desenvolvimento integral do ser,
precisamos abandonar o campo das nossas ilusões. Primeiramente, colocamos aqui o que é ilusório. É acreditarmos na vida única e não na pluralidade das existências. Se nós acreditamos em apenas uma vida, isto limita as nossas capacidades. Como vamos nos desenvolver intelectualmente em todas as ciências, em todas as artes, se temos somente uma vida para viver? Na verdade, a pluralidade das existências é que vai nos proporcionar ao nosso espírito todo o conhecimento que ainda deveremos ter para almejarmos o nosso progresso. Jesus conhecia todas essas potencialidades e disse-nos que ele e o Pai eram um. Essa individuação ou esse convite, desafio que Jesus faz conosco para que possamos ter a consciência de que todo o potencial que nós temos, ele poderá ser desenvolvido. Ele disse também: vós sois deuses. E com este desafio, ele nos convidou a fazer tudo o que ele fazia e muito mais. São esses potenciais que vai permitir a nossa vida no mundo de regeneração. Abandonar o ilusório, a ideia da vida única, e abraçar a pluralidade das existências ou a reencarnação. Com o conhecimento da reencarnação e a passagem pelos diversos estágios que temos nos desenvolvido até hoje, vamos deixar o ilusório para alcançarmos a verdade, o verdadeiro. No campo ilusório, acreditamos que a vida é única, que o tempo é finito para nós, que temos um tempo relativo de vida dentro desta nossa encarnação, porém o nosso tempo é infinito. Vamos passar por diversas encarnações. Já tivemos vidas anteriores a esta e teremos outras vidas depois dessa. A vida, na verdade, não cessa no túmulo e muito menos começa no nascimento. A vida é um encadear de sequências e de estágios, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. O ilusório faz com que as pessoas achem que um dia vão se aposentar. Mas, na verdade, o trabalho é constante. Não podemos nos fixar nos falsos conceitos da vida única, da mentira, mas sim na verdade das vidas sucessivas. A partir deste conhecimento, vemos que nós possuímos os nossos instintos, que são heranças das nossas vidas sucessivas. E esses instintos estão muito fortes em nós. Eles são importantes. O instinto da sobrevivência, o instinto da maternidade, da paternidade, o instinto de correr, fugir quando o mal está por perto ou o perigo está nos rondando. Isso tudo são defesas do nosso tempo, onde tínhamos uma natureza mais selvagem, mais primitiva. Hoje deveremos vencer esses medos e, com o nosso mecanismo que desenvolvemos durante milênios, que é a razão, possamos sustentar a vida de uma maneira diferente. O oxigênio sustenta a vida material,
mas é a onda mental que sustenta a nossa vida. É o lado da nossa razão, o ser inteligente que nós somos é que orienta os movimentos do corpo e não ao contrário. A razão deve prevalecer aos instintos. Não é à toa que a nossa cabeça está acima do restante do nosso corpo. É para que a nossa mente comande o restante do corpo e não ao contrário. Que não nos deixemos escravizar pelo corpo em detrimento da nossa mente. A razão é aquilo que nos faz pensar antes de agir. O pensar do ser racional e não a reação do ser instintivo e primitivo. No ser material, instintivo, primitivo, derivam as sensações e da razão bem orientada derivam as emoções. As sensações normalmente escravizam a criatura. Quem vive das suas sensações, ele se embrutaliza, ele é agressivo, possessivo, exigente, e quanto mais frui das suas sensações, mais desgasta o seu organismo. Enquanto que a emoção, de forma em contraponto às sensações, derivam da razão. E, portanto, ao invés de você se desgastar com as sensações, as emoções vão te alimentar de forma positiva. O trabalho consigo mesmo e o trabalho com o próximo são seus agentes principais, os agentes da emoção. As emoções nos fazem realizar esta viagem interior e, assim, nos satisfazem de uma maneira mais completa, dando-nos a segurança e um sentimento de utilidade e de completude. O ser fisiológico, ele é comandado pelas sensações. E às vezes nos tornamos escravos das nossas sensações. E por isso, o ser fisiológico que se prende ao imediatismo se torna uma máquina, como um ser que não tem emoções. Em contraponto a isto, temos o ser psicológico que nos encara como pessoa. Cada um de nós não é uma máquina, mas sim uma pessoa. E essa pessoa, ao invés de realizar as coisas de forma imediata, ela para, pensa e analisa as necessidades. O que vem em primeiro lugar? Qual o custo-benefício de cada uma das nossas ações? A razão traz as emoções e faz com que o ser psicológico possa vencer os seus medos e também seja útil a si próprio e também aos outros. Quando o ser psicológico começa a prevalecer sobre o ser fisiológico, quando as emoções dão a supremacia às sensações e quando a razão passa a sobrepujar sobre o instinto, estamos no caminho do nosso processo de individuação, de tornarmos este ser integral. O ser integral, onde o seu consciente e o seu inconsciente trabalham juntos, onde as suas manifestações
pretéritas das encarnações anteriores que formam o arcabouço do seu inconsciente é sempre trazido ao consciente para ser analisado e realizado um juízo de valor daquela atitude que o inconsciente está trazendo para o consciente. E dessa forma, resolvermos pela melhor atitude. O ser integral é aquele ser que busca a paz, não a paz como o mundo a dá, mas a paz do Cristo, uma paz que é geradora de ações beneméritas, onde iluminamos o nosso ser através da pacificação dos nossos instintos, das nossas sensações, colocando a emoção e o amor em primazia no nosso ser. O ser integral, ele procura se iluminar. A autoiluminação é o desenvolvimento das nossas virtudes. E o desenvolvimento das nossas virtudes são exatamente os potenciais que temos que desenvolver para nos tornarmos seres integrais. Como disse Jesus, nós temos um compromisso com a luz. Vós sois deuses. E como ele falou que era a luz do mundo e que podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, devemos também ser essas criaturas que espalham a luz no mundo. Sermos esses habitantes da nova era, seres integrais, um homem integral, a mulher integral, que procura a paz, a autoiluminação e o despertar dessa consciência plena de valores e significado. Muito obrigado, muita paz.